line 50 at 11 hours and 30 minutes will depart from platform. Olá, vamos agora para o vídeo parte 2 de Portugal, que é saindo da cidade de Porto, que é uma das cidades mais famosas depois de Lisboa, para ir para o interior de Portugal. Sim, estou indo para o interior de Portugal, conhecer uma cidade que fica a 3 horas de distância de Porto e a 4 horas de distância de Lisboa, indo de ônibus, tá? Esse é o trajeto que eu fiz. Você passa por algumas outras cidades, o ônibus para também em outras estações de ônibus, né, em outras rodoviárias, mas deu mais ou menos cerca de 3 horas até eu chegar. Isso sou eu chegando na rodoviária, um colega meu foi me buscar, e a rodoviária era bem simples, apesar de muitas coisas em Portugal serem muito bem conservadas e muito organizadas, similar à Europa ou qualquer país mais desenvolvido. Flixibus ali no fundo, ônibus verde, bem baratinho para você viajar. Olha a vista da cidade. Sim, essa cidade, ela fica maravilhosamente bem localizada praticamente na Serra de Portugal. Lá no fundo você vê no horizonte a Espanha, então você pode ir de carro para a Espanha. E no inverno neva, fica cheio de neve. Ai, gente, eu tô numa praça bem linda aqui, onde tem esse quiosque, onde as pessoas ficam sentadas tomando uma água, uma cerveja. Olha só, bem tranquilo, tá vendo? Aí eu comprei esse sorvete, que foi bem carinho, foi R$2,90, 2 libras, 2,90 €, então dá uns cerca de quase R$18, só isso aqui, tá? E, na verdade, o euro tá 6, uns R$18. E essa água também, que vocês podem ver, tá vendo? Se chama Pedras Salgadas, é uma água mineral. Tomei água para conhecer e para saber. Mas continuei andando, porque a ideia era chegar ao centro da cidade. Fui passando, vendo como é que a cidade funciona, vendo os parques, os jardins, vendo os prédios históricos, olhando, admirando, e vi que já é uma cidade que tem bastante esculturas de pedra, muitas coisas antigas feitas com pedra, que me lembra até um pouco da Inglaterra, que também tem essa arquitetura. E gostei muito, porque eu senti a cidade muito limpa, muito bonita, mas continuei andando, pois eu precisava chegar no centro da cidade, que é onde eu estou chegando agora. Como vocês podem ver, tem essa cafeteria, né? Esse café aí para você poder tomar um café. Mas chegando no centro da cidade, você vê como é bonitinha a cidade. Olha que lindo, o nome da cidade é Guarda, e lá no fundo tem uma igreja enorme, toda de pedra, que é bem no centro da cidade. Estava um verão muito forte e um sol muito, muito forte. Mas eu resolvi continuar passeando, e num outro dia, não foi no mesmo dia, eu fui para como se fosse um mirante, né? Tem no centro da cidade um local que você sobe, umas escadas, e você vê a cidade de cima, você consegue ver a cidade. Mas também tem a opção de você ir de elevador. Como vocês podem ver, o elevador fica praticamente ali, você entra, aperta o botão e sobe. Não tem nenhum problema, não paga nada, é de graça, e está bem conservado, tudo muito limpinho, seguro, tem muita segurança a cidade. E você sobe e você vai ver a cidade lá de cima. E é muito bonito, porque você consegue ver Portugal, né, no caso essa cidade de Portugal do alto, e ver como é tudo muito padronizado, os telhados da cidade, você consegue ver o horizonte, né, e eu acho muito bonito, assim, é muito impressionante. E mais igreja, porque Portugal é tomada de igreja em todos os lugares, então mais igrejas espalhadas pela cidade, mas como vocês podem ver, os prédios são todos pequenininhos, né, não tem prédios muito altos, todos ali de 5 andares, 6 andares, 4 andares, você não encontra prédios muito altos. Mas foi uma experiência muito bonita poder olhar a cidade do alto, e continuei passeando. E outra curiosidade para mim na verdade, em Portugal não tinha visto, né? Não lembro de ter visto, já apesar de já ter ido a Portugal alguns anos atrás, esse ponto, né? Esse ponto de ônibus eletrônico, que você consegue ali ver o ônibus que você quer pegar, o número do ônibus, o tempo que falta para o ônibus chegar. E eu achei isso muito interessante, porque assim, isso ajuda e facilita a gente a se localizar, e também facilita a gente a saber o tempo que falta, se falta muito tempo, se falta pouco, né? E tem essa opção aí de você apertar, e a opção de você apertar esse botão e o ônibus, né, não entendi, eu acho que na verdade é uma sirene, alguma coisa assim, eu não sei nem o que de dizer, parece que é para fazer o sinal de parada, sabe? Mas aí continuei e fui comer algo um belo dia depois de uma balada que eu fiz.
eu fui comprar algo para comer e eu achei uma lojinha sem ninguém atendendo e apenas eram várias máquinas onde você escolhia o sanduíche que você queria, você colocava o dinheiro ou o cartão e você simplesmente depois recolhia. Olha ali, estou recolhendo o meu hambúrguer e ele sai quentinho, olha que gostoso e prático. Assim, eu fiquei impressionada com a praticidade de você um belo dia estar andando na rua e quer comer um hambúrguer, não quer falar com ninguém, você mesmo compra, você mesmo escolhe e o hambúrguer sai quente na máquina e fiquei super assim feliz. E o que eu fiz também foi passear em supermercado, que eu sou a louca do supermercado. Eu acho que quem viaja e não vai ao supermercado não conhece a tradição, a cultura, a culinária dos países. E eu adoro olhar os preços, né? Eu faço muita comparação. A gente sabe que o euro está a R$ 6, né? €1 está a R$ 6. Então, como vocês podem ver os preços das coisas, é só multiplicar por 6. Algumas coisas você vê que vale muito mais em conta. Vai ter coisas que às vezes vai ser o mesmo preço do Brasil, mas lembrando que é para viver como se fosse a moeda de lá, né? Então, como vocês podem ver, aí tem um preço de pasta de dente, e o preço deles fica em cima, tá, gente? Então, o que está em cima é que significa o valor que está embaixo. Então, esse Rafaelo aí é R$ 4,49, pois é o preço que está em cima, significa que é o Rafaelo. Então, eu gostei bastante. Esse mercado vende bastante chocolate. Esse mercado é o Lidl, que é um mercado muito conhecido na Europa, um mercado que eu sempre compro as coisas, as pessoas gostam muito porque o preço é bem acessível e é bem mais barato do que outros mercados. Tesco, o próprio Carrefour, que são o Continental, que tem Continente, se eu não me engano, que tem em Portugal. Então, assim, acaba sendo mais em conta para comprar as coisas e coisas de qualidade. Inclusive, encontrei até coxinha. Tinha coxinha do Brasil, ó. Tá vendo? 79 centavos de euro. Dava uns R$ 5, né? E aí vocês podem ver mais biscoitos, mais coisas que eu fiquei pesquisando. Comprei algumas coisinhas básicas, assim. Não sou de comprar muita coisa para não estragar. Apenas fui fazer o meu padrão, que é marcar minha presença no supermercado e olhar as coisas e ver o preço e é isso. Outro dia fui fazer um passeio naquela igreja que a gente viu anteriormente. Agora é ela por dentro. Olha só como é que é ela por dentro, tá vendo? Toda de pedra? Sim, toda de pedra. A igreja é inteira. Imagino no verão, no inverno, como deve ser frio dentro dessa igreja. Sim, deve ser muito frio, porque nessa cidade já neva. Toda de pedra. Imagina. E aí eu fiquei andando, passeando, paguei cerca de €2,50 para entrar na igreja, R$ 1,50, mais €1 para subir na parte alta da igreja, que é no telhado da igreja, literalmente, para olhar a cidade. Não vale a pena, eu acho que jogar R$ 6 fora, porque você consegue ver a cidade do alto, lá daquele mirante, que é de graça, então não tem por que você pagar. Só mesmo olhar a cidade por dentro, a igreja por dentro, e tá ótimo, você acha que não precisa gastar dinheiro com nada além disso. E fiquei admirando, olhando a arquitetura, olhando mais ou menos como funciona. Eu não sou muito católica, até frequento a igreja, mas não tenho esse hábito de ser católica. Então eu vou mais para admirar a arquitetura, entender que é uma igreja centenária, de centenas de anos, que já passou por guerras, por várias pandemias, com várias situações, e está aí resistindo às mudanças climáticas. Então eu acho bonito, sabe, olhar a história dessa forma. Então um pouquinho da igreja, para que vocês consigam ver. E depois disso eu fui tomar um vinho, na verdade, não foi logo seguido neste dia, acho que foi em outro dia, que eu não vou saber qual. Mas eu fui tomar um vinho numa adega, no centro mesmo, pertinho dessa igreja, tem uma loja de vinhos. E aí, tá vendo? Até lá no fundo você consegue ver a igreja. E eu tomei meu vinho, muito gostoso, sabe? Um outro dia eu fui a uma lanchonete comprar pastel de Belém. Como vocês podem ver, essa lanchonete vende muita coisa gostosa. Lembrando que lá eles chamam pastel de Belém, na verdade, de pastel de nata. Então andei mais um pouco pela cidade, encontrei mais igrejas e é isso. Esse foi meu tour pela Guarda, uma cidade linda de Portugal, e sugiro, caso você possa viajar um dia e conhecer, conheça, pois experiências é o que a gente deve acumular nessa vida e não guardar coisas e não acumular coisas